Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. DXD Crossover, Minhas Waifus Demônios. Capítulo 131. Mansão das Borboletas. Com uma expressão sombria, Kosho Shinobu agarrou sua lâmina Nishiri e saiu furiosa da mansão. Ela teve que trazer sua irmã de volta. Ao mesmo tempo, após completar seu ritual de reencarnação, Kosho Kanai retornou ao seu mundo. Ao ver Kikyo, que estava preocupada em encontrar um local adequado para o culto do demônio, Kanai de repente falou: "Senhorita Kikyo, eu conheço um lugar bastante adequado." Ao ouvir isso, os olhos normalmente frios de Kikyo se iluminaram. Ela deu um passo à frente e agarrou os ombros de Kanai com firmeza. Onde? Como uma sacerdotisa devota ao seu senhor Arata, qualquer coisa relacionada a ele era de extrema importância. Vendo isso, Kanai não pôde deixar de suspirar interiormente. A senhorita Kikyo é realmente fiel. Mas então novamente, pensando nas mudanças que aconteceram depois de se tornar uma das seguidoras de Arata, ela conseguiu entender um pouco. Ela também precisaria oferecer suas orações dia e noite. Fortalecendo sua determinação, Kanai sorriu e disse: "A mansão Ubuyashiki." Sem hesitar, ela vendeu seu antigo senhor, Ubuyashiki Kagaya. Para Kanai, convertê-los para servir Arata deveria ser considerado uma honra. Kikyo, mal conseguindo conter sua excitação, imediatamente declarou: "Vamos estabelecer o culto do demônio." Kanai parou um momento para se recompor e acrescentou: "Mas pode levar algum tempo para convencê-los." "Não precisa disso." Um sorriso raro surgiu no rosto frio de Kikyo. "Levarei um esquadrão do nosso exército demoníaco comigo e os persuadirei. Ponto." Kanai estremeceu ao ouvir essas palavras. Mas então, depois que eles testemunharam o poder de Kikyo, eles deveriam recobrar a razão, certo? Kanai não tinha muita certeza. "Conte comigo." Uma voz interrompeu. Era Buzujima Saeko. Kikyo piscou surpresa. Saeko sorriu. "Estou bastante interessada nas técnicas de espada da senhorita Kanai de ontem." Enquanto ela falava, sua respiração mudou sutilmente. Isso era chamado de respiração das flores, certo? Os olhos de Kanai se arregalaram. Você já aprendeu?" Ela só havia demonstrado isso brevemente ontem, e Saeko já havia percebido? Os olhos de Saeko brilharam. "Presumo que existam mais técnicas de respiração como essa?" Kanai só conseguiu concordar em silêncio. Com seus objetivos claros, Kikyo, Kanai e Saeko, junto com um esquadrão de guerreiras loli demoníacas, voaram em direção à sede do corpo de caçadores de demônios. Todos que cruzavam o caminho caíam de joelhos em reverência, presumindo que estavam testemunhando a chegada de divindades. Claro, aqueles que sabiam o que eram demônios só podiam tremer de medo. Kikyo não se importava em ser vista pelas pessoas comuns. Ou melhor, ela pretendia que eles vissem. Arata disse que a fé deve ser acompanhada de medo. Onde o demônio vai, todos se curvam. Enquanto eles avançavam, uma jovem garota, que tinha uma semelhança impressionante com Kanai, de repente apareceu no caminho deles. Kosho Shinobu desembainhou a lâmina, com os olhos cheios de fúria gélida. "Foram vocês que levaram minha irmã, não foram?" Kikyo virou-se para Kanai com uma expressão complexa. "Sua irmã?" Kanai assentiu. "Sua irmã sempre foi tão imprudente?" Kanai deu um sorriso estranho, mas educado. Irmã mais velha?" Do outro lado, Shinobu congelou no lugar ao ver Kanai. Kanai acenou com um sorriso. "Shinobu, você gostaria de se juntar ao culto do demônio?" As pupilas de Shinobu diminuíram enquanto ela se fixava nas asas que brotavam das costas de Kanai. "Ela foi transformada em um demônio." "Eu não fui transformado em um demônio." Kanai voou em sua direção, deu um peteleco na testa e bufou. "Você não notou o sol lá em cima?" Shinobu piscou e percebeu que estava entendendo. "Isso é verdade." "Então, o que exatamente aconteceu com sua irmã?" Kanai fez um breve resumo sobre o culto do demônio. "Reencarnado como um demônio. Abençoado pelo demônio Arata? Isso é real?" Shinobu lançou um olhar desconfiado para Kanai. "Fizeram uma lavagem cerebral nela depois de capturá-la?" Vendo o pouco progresso que estava fazendo, Kanai se sentiu um pouco frustrada. Shinobu, por sua vez, continuou olhando para as asas de Kanai. Será que isso pode ser verdade? Kanai tinha certeza de que quando Shinobu testemunhasse o poder de Kikyo e a grandeza de Arata por si mesma, juntar-se ao culto do demônio seria apenas uma questão de tempo. Logo eles chegaram à sede do corpo de caçadores de demônios. A visão do seu exército demoníaco esmagador causou imediatamente um grande alvoroço. "Pare! Esta área é proibida." Rengoku Kyojuro deu um passo à frente, seus olhos se arregalando em choque ao ver Kikyo e seu grupo. "Demônios? Um exército de demônios? Droga! Os demônios até evoluíram. Eles podem andar na luz do sol agora? E pior, eles encontraram o caminho para a mansão Ubuyashiki." A expressão de Kyojuro endureceu enquanto ele se preparava para a batalha, totalmente preparado para dar sua vida. Ao ver isso, Kanai deu um passo à frente. "Senhorita Kikyo, deixe-me cuidar das negociações." "A Florashira?" Os olhos de Kyojuro se estreitaram. "Você é quem está liderando os demônios aqui?" Depois de algum tempo na mansão Ubuyashiki, graças às habilidades de purificação de Kikyo, Ubuyashiki Kagaya estava agora completamente livre da maldição secular de sua família. Com vigor renovado, ele declarou: "Amane deixa as negociações com os sacerdotes do santuário para você." "Ubuyashiki Amane? Hã?" Ela se virou para encarar a expressão calma, porém arrepiante, de Kikyo e suspirou desamparada. Entendido. Ela havia tomado a decisão com antecedência. O clã Ubuyashiki foi amaldiçoado por 1000 anos e ainda assim, esta sacerdotisa Kikyo dissipou-o sem esforço algum. Então o culto ao demônio era algo certo. Kikyo continuou diligentemente espalhando a palavra de Arata no mundo do Demon Slayer. Academia Shushin. Dentro do clube de pesquisa sobrenatural.
Ryogetsu Senimi cutucou ansiosamente o braço de Arata enquanto folheava calmamente o romance de Utaha intitulado A Dama Diabólica e Seu Leal Servo. Arata, você poderia voltar ao passado por um momento? Arata fechou o livro e olhou para ela. Você finalmente se lembrou do seu próprio povo? Senimi deu uma risada estranha. Você realmente não é o membro mais responsável da realeza, não é? Ela fez beicinho. Mas além de ser uma Inu Yokai, agora também sou a família do Lorde Arata. Eu estava pensando na família, sim. Ótimo. Você está ciente das suas prioridades. Arata recompensou com um tapinha na cabeça, agindo como se acreditasse nela. Hehe. Depois de pensar um pouco, Arata falou, tudo bem, vamos lá. Coincidentemente, Sumire Muroto havia enviado uma mensagem dizendo que sua pesquisa sobre o uso de yokai para forjar armas havia progredido, mas ela precisava de informações sobre como fazer tais armas. O clã Inu Yokai, cão demônio, ainda deve ter um relacionamento decente com Totozai, certo? Capítulo 132. Vila de Kaede. Senhor Arata. Higurashi Kagome sorriu enquanto corria até ele. Ao vê-la completamente vestida com as vestes vermelhas e brancas de uma sacerdotisa completamente assimilada que ela era, Arata não pôde deixar de comentar. Você não tem ido à escola em Xuxin ultimamente, não é? A expressão alegre de Kagome congelou. Ah não, estou morto. Ela se agachou, segurando a cabeça em desespero. Mamãe com certeza vai me dar uma bronca quando eu voltar. Bom, já que chegou a esse ponto, é melhor não voltar por enquanto. Kagome se animou com determinação renovada. Escola? Dane-se a escola. Subir de nível é mais importante. Arata riu das palhaçadas dela. Então seu olhar vagou sobre ela. Por falar nisso, você está ficando cada vez mais parecida com a Kikyo com essa roupa. É? Porque todo mundo fica dizendo isso. Arata semicerrou os olhos. Assim que Kikyo retornar, atualizarei as bênçãos de vocês dois juntos. Senime, você está realmente falando apenas sobre atualizar bênçãos? Arata deu de ombros. Da última vez, ele atualizou 3 sacerdotisas de uma só vez, o que foi uma experiência e tanto. Ele não podia simplesmente ignorar essa oportunidade, podia? As bochechas de Kagome ficaram levemente vermelhas. Ela entendeu claramente sua insinuação. Entendi. Ela gaguejou antes de sair correndo. Mas ela não recusou. Arata sorriu ironicamente enquanto observava a fuga perturbada de Kagome. Então, sentiu um puxão em suas roupas. Olhando para baixo, ele viu uma garotinha de cabelos pretos olhando para ele. Cunhado, quando a irmã volta? Kaede, hein? Arata deu um tapinha na cabeça dela, lembrando-se do último relatório de Kikyo no bate-papo do grupo. O culto do demônio havia garantido um local. Agora, era só uma questão de reunir membros adequados da família e expandir sua influência. Eles estavam indo bem, especialmente Saeko. Ela havia vencido todos os Ashira e, como bônus, aprendido todas as técnicas de respiração. Agora, estava no processo de dominá-las. Arata abriu seu painel de status e verificou o progresso da invasão do mundo Demon Slayer. 36,94%. Ele ergueu uma sobrancelha. Parece que a tropa dos caçadores de demônios detinha uma parcela considerável do poder mundial. Deve ser em breve. Arata respondeu. Aconteceu alguma coisa em comum na vila de Kaede ultimamente? Kaede balançou a cabeça. As barreiras da senhora Midoriko e da irmã são fortes. Nada aconteceu. Arata deu uma volta pela vila com Kaede, observando a construção em andamento. Um santuário estava sendo reformado. Antes de ir para o mundo de Demon Slayer, Kikyo já havia começado a estabelecer uma base para pregar nesta era. Uma sacerdotisa tão dedicada. Arata suspirou de admiração. Ele teria que recompensá-la adequadamente quando ela retornasse. Agora então, hora de levar o cachorrinho de volta para a Terra Ocidental. Terra Ocidental. Desde o desaparecimento de Ryogetsu Senimi e a morte do chefe da tribo dos gatos leopardo, tanto os demônios cães quanto os gatos leopardo mergulharam no caos. Caramba! Toran, um dos 4 reis do gato leopardo, rosnou de frustração. Apenas um Sesshomaru conseguiu conter todos eles. Ela furiosamente lançou uma lança de gelo nele, mas Sesshomaru conseguiu desviá-la com facilidade. Sesshomaru, você não vai durar muito mais tempo. Os demônios cães estão condenados a serem pisoteados por nós, gatos leopardos. Enquanto suas palavras saíam, uma bola de fogo foi disparada em direção a Sesshomaru por trás. Ele desviou sem esforço, defendendo os ataques combinados com facilidade. Comparado à pressão que o homem colocou sobre ele, isso não era nada. Sesshomaru apertou ainda mais sua nova lâmina. Uma mulher de pele clara, cabelos pretos e olhos vermelhos espreitava nas sombras, observando a batalha entre os demônios cães e os gatos leopardos. Ela correu para cá ao ouvir que aquele que Naraku temia havia aparecido na Terra Ocidental. Aquele cachorro de pelo branco também parece bem forte. Kagura, a feiticeira do vento, murmurou, mas... será que ele consegue matar Naraku? Os pensamentos de Kagura então se voltaram para Arata. Se fosse ele, certamente conseguiria fazer isso? Afinal, desde que ele apareceu, Naraku parou completamente de se mover pela joia Shikon, no campo de batalha. Assim que Sesshomaru e os 4 reis estavam em combate, de repente, uma luz branca ofuscante iluminou o centro do campo de batalha. No segundo seguinte, Arata apareceu. Sesshomaru e os 4 reis congelaram, seus rostos endurecendo. É ele! Toran gritou internamente, mas ela não ousou demonstrar nenhuma emoção em seu rosto. Tendo visto o poder de Arata em primeira mão, ela sabia o quão assustador ele era. Vingança? Ela não conseguiu nem reunir forças para isso. Toran cerrou os dentes, envergonhada de sua própria fraqueza. Mas, a sobrevivência do seu povo era mais importante. Um silêncio pesado caiu sobre o campo de batalha. Até mesmo os outros demônios cães e leopardos estavam com muito medo de fazer barulho. Arata observou a cena familiar e cumprimentou Sesshomaru casualmente. Sesshomaru estremeceu.
Enquanto isso, Kagura, sentindo a mudança, voltou seu olhar para o campo de batalha. E o vi parado no céu, de cabelos negros e olhos vermelhos. Os olhos dela se arregalaram. Era o mesmo homem do espelho de Kana. No momento em que ele apareceu, toda a guerra nas terras ocidentais parou. Até aquele cão de pelos brancos, terrivelmente forte, estava tremendo. Kagura estalou a língua surpresa. Então seus olhos encontraram os de Arata, que de repente sorriu para ela. Kagura congelou. Merda. Fui flagrado. Ela instintivamente pegou sua pena, pronta para fugir. Mas uma mão grande a agarrou pelo pescoço antes que ela pudesse fazê-lo. Arata a estudou com diversão. Naraku enviou você? Ao ouvir esse nome, os olhos de Kagura brilharam. Ele conhece Naraku. Ela sentiu rapidamente. Bem, tecnicamente, ela veio sozinha, mas culpar Naraku não faria mal. Aquele palhaço realmente tem coragem de atuar agora? Sim, é isso aí. Não estou levando Naraku a sério. É ele. Os olhos de Kagura brilharam enquanto ela olhava para Arata, como se estivesse gravando a imagem dele em sua mente. Ela até havia esquecido que seu coração ainda estava nas mãos de Naraku. Ao ver sua excitação mal contida, Arata sorriu. Essa mulher realmente não consegue esconder nada. Você quer que eu mate Naraku? Kagura ficou rígida. Merda. Ele viu através de mim? Não. Ela tentou negar, mas o olhar de Arata escureceu, causando um arrepio na espinha dela. Kagura cedeu imediatamente, caindo de joelhos com a voz trêmula. Sinto muito, meu senhor. Eu não deveria ter tido pensamentos tão imprudentes. Arata deu um sorriso irônico. Se um simples desculpe resolvesse as coisas, não precisaríamos da polícia, não é? Polícia? Kagura piscou confusa. Arata estava apenas dando uma desculpa. Um membro voluntário da família, entregue diretamente em sua porta. Como ele poderia recusar? Como punição. Você me pertence de agora em diante. Kagura. Capítulo 133. Terras Ocidentais. A guerra entre o clã Yokai Cachorro e o clã Gato Leopardo mais uma vez chegou a um impasse devido à chegada de Arata. Desta vez, o resultado seria diferente. Senime tinha se decidido. Ela iria purgar todas as terras ocidentais. De agora em diante, haveria apenas uma voz no ocidente, a dela e a de Arata. Território Inu Yokai, Palácio Real. Arata sentou-se no trono, seus dedos acariciando suavemente o pelo branco e sedoso de Senime. Kagura se ajoelhou aos pés dele, mordendo o lábio. Sinto muito, senhor Arata. O rosto de Kagura estava tomado pela amargura. Meu coração está sob o controle de Naraku. Se eu trair, temo. Só de pensar na tortura de quase morte que ela sofreu antes, um arrepio percorreu sua espinha, seus olhos vermelhos brilhando de medo. Mas se esse homem interviesse? Kagura hesitou antes de olhar para cima, com esperança brilhando em seus olhos vermelhos. No entanto, a expressão de Arata permaneceu calma. Ele não fez promessas. O coração de Kagura afundou. Por que uma figura poderosa como ele se daria ao trabalho de se esforçar por alguém como ela? O desespero surgiu em seus olhos. Então, de repente, Arata girou uma peça maligna entre os dedos e comentou casualmente. Seu coração, hein? E se eu te der uma nova? Kagura. Ela levantou a cabeça, a confusão estava clara em seu olhar. Arata deu um sorriso irônico. E então? Você quer? A respiração de Kagura ficou presa. Dar a ela um novo coração? Isso seria possível. Ela tinha suas dúvidas, mas ela também queria tentar. Mesmo que houvesse uma chance mínima, ela tinha que agarrá-la com força. Kagura ansiava por se libertar da gaiola chamada Naraku. Abaixando a cabeça, ela falou com firme resolução. Por favor, senhor Arata, conceda-me um novo coração. O sorriso irônico de Arata se alargou. Então, tira. Kagura hesitou por um breve momento, então mordeu o lábio e lentamente tirou seu kimono. Não houve a menor hesitação em seus movimentos. Expor a localização do seu coração para o ritual foi um passo lógico. Foi o que ela disse a si mesma. Então, Arata pressionou a peça maligna contra o peito. A respiração de Kagura ficou mais pesada. A sensação fria contra sua pele provocou um tremor por todo o seu corpo, causando ondas que se espalharam por seu corpo. À medida que o processo de se transformar em um demônio progredia, o vazio em seu peito gradualmente se preenchia. Baque. Kagura congelou. Isso foi uma batida de coração. Ao mesmo tempo, um som nítido ecoou em sua mente, como uma corrente se partindo. A conexão entre ela e o coração que Naraku controlava estava quebrado. Lágrimas escorriam pelo seu rosto antes mesmo que ela percebesse. Ela estava finalmente livre como o vento. Naquele momento, informações abençoadoras começaram a se espalhar de seu peito. E Kagura. Classificação. Demônio de classe média. Raça. Demônio. Mestre. Arata Valifer. Estatísticas. Força, I0. Agilidade, I0. Resistência, I0. Magia, I0. Habilidades únicas. Dança do dragão, dança dos mortos, e demônio do vento? Dança do dragão? Invoca tornados violentos capazes de lançar inimigos em tempestades caóticas, ao mesmo tempo em que pioram seus ferimentos. Dança dos mortos. Controla cadáveres como se fossem marionetes. E demônio do vento. Benção do vento. Em espaços abertos, todos os atributos aumentam em 30%. Consegue detectar movimento em um raio de 1 km. Ao ser atacado por magia baseada em vento, gera automaticamente um vórtice de vento contrário para neutralizar o dano. Asas da liberdade. Consome força vital para exceder temporariamente os limites, dobrando a velocidade de voo. Concede resistência absoluta a habilidades do tipo vinculativo. Transformação demoníaca, ventos do destino. Outro demônio especial se entregou a ele. Arata estava de ótimo humor. Ele então imprimiu as informações da bênção de Kagura em um documento. Os olhos de Kagura se encheram de confusão. Isso é, sua bênção.
Arata explicou brevemente, e Kagura imediatamente agarrou com força a informação da bênção, seu coração batendo mais rápido. Arata-sama não apenas lhe deu uma nova vida, ele lhe deu um caminho para um poder além dos seus limites. Os dedos finos de Kagura roçaram seu peito. Ela podia sentir isso, seu novo coração agora estava completo. Com lágrimas nos olhos, mas sorrindo, ela nem se deu ao trabalho de vestir o kimono novamente. Em vez disso, jogou-se em cima de Arata, soluçando de alegria. Arata-sama, Arata-sama. Ela continuou sussurrando o nome dele como se o estivesse gravando nas profundezas de sua alma. Deitada no colo de Arata, Senime lançou um olhar irritado para a mulher nua. Então ela piscou. Algo duro pressionava sua barriga. Seu pelo branco puro ficou rosa instantaneamente. Ela pulou para longe num piscar de olhos. Kagura, assustada com o movimento repentino, virou a cabeça, e no momento seguinte, seu rosto ficou vermelho com o que ela viu. Sinto muito. Kagura gaguejou com o rosto ardendo. Foi minha culpa por me deixar levar. Eu assumo a responsabilidade. Seus olhos brilhavam com determinação, como se ela tivesse tomado uma grande decisão. Os olhos de Senime se arregalaram. Espere. O que vocês dois estão planejando fazer no meu trono? Ela ficou sem palavras, mas seu corpo instintivamente olhou para a porta. Sem chance. Ela não podia deixar que nenhum convidado indesejado se aproximasse para ver seu trono sendo usado daquele jeito. Na manhã seguinte, o sol nasceu. Senime agachou-se perto da porta, esfregando-se nela de vez em quando, com suas orelhas brancas tingidas de um rosa suave. Seus sentidos aguçados continuavam repetindo os eventos da noite passada em sua mente. Eles realmente fizeram isso no trono dela? Será que ela conseguiria sentar nele novamente? Senime estava em conflito. Enquanto isso, Kagura jazia no trono de Senime, seu corpo impecável exposto enquanto dormia profundamente. Seu peito subia e descia em um ritmo tranquilo. Arata passou os dedos suavemente pelos cabelos negros e sedosos de Kagura. Seus cílios tremeram quando ela acordou, seus olhos vermelhos ainda um pouco atordoados. Então ela viu Arata olhando para ela, sorrindo. O rosto de Kagura ficou vermelho, e ela rapidamente desviou o olhar, incapaz de encará-lo. Ela ficou um pouco envergonhada pela ousadia que teve na noite anterior, mas nenhuma palavra poderia expressar verdadeiramente a gratidão que ela sentiu por ter recebido uma nova vida e se libertado de sua gaiola. Pensando no sistema de bênçãos, seu coração ardia de expectativa. Agora, ela finalmente poderia se vingar de Naraku com as próprias mãos. Os olhos de Kagura se encheram de determinação. Ela exalou profundamente e então olhou para Arata com uma resolução inabalável. Tudo que ela tinha agora era graças a ele. Daquele dia em diante, ela era o vento que seguia somente ele. Depois de deixar o palácio, Arata se lembrou de algo importante e instruiu Senime a invocar Totozai em nome do clã Yokai Canino. Um pouco mais tarde, Totozai desatou a chorar. Aqui está tudo que eu já conheci. Arata folheou as técnicas de forja de armas que Totozai havia meticulosamente compilado em um livro e assentiu satisfeito. Totozai suspirou em resignação. Isto é pura exploração. Depois de saquear completamente o cofre do tesouro do clã Inu Yokai, Arata foi até o mundo Black Bullet. Quando ele entregou os materiais para Shiba Miori, ela ficou em êxtase. Com isso posso definitivamente criar armas que vão satisfazer a todos. Afinal, Miori era filha de uma empresa fabricante de armas. Ela tinha alguma experiência em forjar armas. Como não havia mais artesãos especializados disponíveis no momento, a divisão de equipamentos da família teria que contar com ela por enquanto. Não que ela parecesse se importar, ela estava claramente se divertindo. Enquanto isso, Muroto Sumire, com o cabelo bagunçado, sentou-se com os olhos vazios enquanto começava a relatar suas últimas descobertas de pesquisa. Analisei a semente de gastria fornecida por Arata-sama e extraí com sucesso um fragmento genético de um yokai. Combinando ambos, criei um novo fator de gastria que chamei de fator yokai. Arata ergueu uma sobrancelha. Impressionante. Isso era algo que ele não esperava. Qual é a sua utilidade prática? Ele perguntou intrigado. Poderia funcionar como a semente gastria e conceder habilidades aos membros da família? Muroto Sumire assentiu. Teoricamente, sim, mas o fator yokai contém um elemento instável. Se injetado em um humano, pode causar explosões de violência, perda de racionalidade e raiva incontrolável. Ela esfregou as têmporas frustrada. Arata refletiu sobre isso por um momento. Parece o Inuyasha quando ele perde o controle. Quando Kikyo voltar, você deveria discutir isso com ela, sugeriu Arata, coçando o queixo. Talvez. Suas habilidades de purificação podem ajudar a estabilizá-lo. Ao ouvir isso, uma centelha de compreensão brilhou nos olhos de Sumire. Ela mergulhou em profunda reflexão. Depois de discutir brevemente o assunto com Shiba Miori e Muroto Sumire, Arata foi verificar o status de sua família. Quando terminou, ele retornou ao mundo principal. Em seu apartamento, Arata coçou o queixo. A família. Não está um pouco disperso? Uma base no mundo Apocalipse, outra no mundo Black Bullet e agora um novo assentamento na vila de Kaede no Japão feudal. Parecia que gerenciar tudo com eficiência vai ser uma dor de cabeça. Arata murmurou para si mesmo. Enquanto ele estava imerso em pensamentos, a campainha tocou de repente. Din-don, din-don. Arata levantou uma sobrancelha e olhou para fora. O céu estava cinza e uma chuva leve batia nas janelas. Ele estava prestes a chamar Mairu para atender a porta, mas então se lembrou de que ela estava ocupada treinando. Balançando a cabeça, Arata foi abrir ele mesmo. Lá fora estava uma garota muito bonita, com longos cabelos loiro claros e olhos vermelhos. Ela levantou o olhar lentamente. Não é Mairu? Embora seu tom fosse neutro, Arata sentiu que era para ser uma pergunta. Ela estava procurando por Mairu e bateu na porta errada? Mairu não está em casa agora. Está chovendo lá fora. Por que você não entra primeiro? A menina hesitou por um breve momento antes de entrar sem pensar duas vezes.
Arata? Ela nem se importava com o fato de ele ser um estranho. Arata a observou atentamente. Ela lhe parecia familiar. Mashiro. Shiina Mashiro. Seu tom permaneceu inexpressivo enquanto ela se apresentava sem expressão. Shiina Mashiro? Arata piscou, lembrando-se do nome. Qual é a sua relação com Mairo? Ele perguntou, curioso. Mashiro inclinou a cabeça. Prima? Arata estremeceu levemente. Isso realmente fazia sentido. Ele deveria ter esperado algo tão simples daquele mundo caótico de anime. Clique. Ele fechou a porta atrás dela. Enquanto ela colocava chinelos, Arata percebeu que suas roupas estavam molhadas. Com um estalar de dedos, as roupas de Mashiro tremeram levemente antes que uma sensação de calor se espalhasse sobre elas, secando-as instantaneamente. Mashiro congelou. As roupas dela estavam secas? Ela se virou para olhar para Arata, seus olhos dourados o encarando fixamente. Capítulo 134. O grupo de bate-papo da família Aren de Arata? Homem Sigma, @Anjo Caído Sama, Shiina Mashiro.jpg, a Anjo Caído Sama, mundo do caçador de demônios. Ao receber a mensagem, Shiina Mairo ficou momentaneamente atordoada. Mashiro? Por que ela está na casa do Sr. Arata? Não demorou muito para que ela entendesse a história completa no chat. O Anjo Caído Sama, Sr. Arata, estou voltando imediatamente. O Homem Sigma, não precisa ficar nervoso, você pode vir quando quiser. Afinal, eu queria te recompensar por não mudar seu nome no chat do grupo. O Homem Sigma, os outros traidores se achavam muito bons. Quer dizer, o que há de errado com a garota que pode ver? @Yotsuya Miko. Miko viu a mensagem, mas fingiu que não viu naquele momento. Enquanto isso, Mairo ainda se sentia um pouco nervoso. Conhecendo a prima, ela certamente seria uma tarefa difícil para Arata. Pensando na completa incapacidade de Mashiro de cuidar de si mesma, uma sensação de mau presságio tomou conta de Mairo. Ela voltou seu olhar para frente. Um homem de pele clara, cabelos negros e presas afiadas estava diante dela, segurando uma lâmina Nishirin com uma expressão cautelosa. Desculpe, senhor demônio, mas surgiu algo urgente. Com um bater de asas, inúmeras penas brancas brilhantes dispararam em direção a um dos 12 Kizuki, Kaigaku. Preciso acabar com isso rápido. O olhar de Mairo se aguçou. O que? Você está me subestimando? Droga. Respiração de trovão. Mairo permaneceu calma enquanto abria suas asas de anjo caído. Chiar. As penas dispararam para frente numa velocidade estonteante. Kaigaku não teve tempo de reagir antes que seu corpo fosse perfurado por incontáveis raios de luz. Finos fios de fumaça subiam de seus ferimentos. Kaigaku gritou de agonia. Por que tem luz do sol nessas penas? A saraivada de penas mágicas de luz não parou depois de perfurá-lo. Elas continuaram, colidindo com uma montanha distante. Após uma breve pausa, o corpo de Kaigaku se desintegrou, desaparecendo junto com o pico atrás dele. Gole. Kosho Shinobu, que vinha logo atrás, engoliu em seco, nervoso. O culto ao demônio. É tão assustador. Um brilho de determinação brilhou em seus olhos. Suas pequenas mãos se fecharam instintivamente. O espírito de luta de Shinobu aumentou. Ela nunca se esqueceu de seu voto, vingar-se dos demônios. Ela já havia se juntado ao culto do demônio para isso. Apertando os lábios, Shinobu tomou sua decisão. Ela seguiria os passos da irmã. Ela rezava para o chefe do culto do demônio, o demônio Arata, e ela buscaria o poder de destruir demônios. Mundo principal, apartamento. Arata sentou-se no sofá. Shiina Mashiro agachou-se aos pés dele, olhando fixamente para os dedos dele com os olhos. Vendo isso, Arata casualmente moveu seu dedo indicador para a direita. O olhar de Mashiro seguiu. Ele moveu-o para cima. Mashiro inclinou a cabeça, os olhos ainda fixos na mão dele. Arata riu baixinho. Por que isso pareceu tanto provocar um gato com um brinquedo? Depois de encará-lo por um tempo, Mashiro falou de repente. Magia. Seu tom estava cheio de certeza. Então ela instintivamente pegou seu bloco de desenho e começou a desenhar. Felizmente, quando Arata secou mais cedo com magia, ele não se esqueceu da bolsa dela. Pouco tempo depois, uma imagem de Arata apareceu no bloco de desenho, vividamente realista. Espera aí, desde quando ele usa capa? E de onde vieram aquele chapéu e aquele cajado de mago? Arata bagunçou o cabelo de Mashiro, bagunçando seus cabelos dourados e macios. Não precisa de enfeites extras. Mashiro balançou a cabeça para escapar da mão dele. Então, sem hesitar, ela começou a se despir. Arata piscou em choque. Espera aí, o que você está fazendo? Peguei chuva. Banho. Suas palavras eram simples e lógicas. Mas, não importa que ela estivesse no apartamento de um cara e ele não a tivesse secado com magia? Rita disse, se chover em você, tome um banho. A voz de Mashiro permaneceu inexpressiva, mas seus movimentos eram rápidos. Rapidamente ela se despiu completamente. O olhar de Arata percorreu-a, absorvendo cada centímetro com um olhar apreciativo antes de finalmente falar. Rita já lhe disse que você não deve se despir na frente de um homem? Mashiro congelou, seu pequeno rosto se contorcendo em pensamento. No final, ela balançou a cabeça. Arata é diferente. Arata? Sua expressão ficou estranha. Ela estava insinuando que ele não era um homem? Droga, ele tinha que provar, certo? Arata é um mágico. O tom de Mashiro era firme. Arata esfregou as têmporas. Então, o mágico não é um homem? Mashiro piscou. O mesmo? O que você quer dizer com o mesmo? Ela balançou a cabeça com firmeza. Não é a mesma coisa. Arata suspirou, esfregando a testa. Ele acabou de adquirir um animal de estimação humano? Depois de um momento, Arata se virou para Mashiro completamente nu. Você não ia tomar banho? Mashiro piscou confuso antes de perceber. Arata, me ajude. Arata? Quem geralmente te ajuda a tomar banho? Rita, empregada. Hoje Arata finalmente conheceu um verdadeiro bebê grande. Bem,
Com um sorriso irônico ele a pegou no colo. Então vou te esfregar bem por dentro e por fora. Mashiro inclinou a cabeça, sentindo seu coração acelerar no momento em que foi levantada. Ela instintivamente agarrou o peito, confusa com a sensação. Depois de algum tempo, quando Mahiru voltou correndo ofegante, ela se deparou com uma cena um tanto obscena. Sua expressão endureceu, e ela nervosamente torceu os dedos, apertando-os com força. Vocês dois. Sua respiração ficou um pouco pesada. Por algum motivo, ela teve a sensação inquietante de que Mashiro a havia derrotado. Mahiru. Mashiro a cumprimentou com um tom calmo, quase indiferente. Mahiru sentiu uma dor de cabeça chegando e suspirou desamparada. Pode me chamar de irmã de agora em diante. Então ela pegou uma calcinha rosa do chão e a estendeu para Mashiro, que estava vestindo apenas uma das camisas brancas de Arata, completamente nu por baixo. Com uma expressão séria, Mahiru ordenou: Mashiro, vista isso. Mashiro olhou para ela sem expressão, sem demonstrar reação. Mahiru suspirou, empurrou-a para baixo e ajudou-a a calçá-los à força. Assim que Mashiro se vestiu adequadamente, Mahiru finalmente suspirou de alívio. Então, com o rosto corado, virou-se para Arata. Sinto muito, Arata, por todo o problema. Era vergonhoso. Pensar que o líder da família deles teve que dar banho no Mashiro por causa dela. Era mais do que vergonhoso. Arata, no entanto, apenas deu um sorriso irônico. Está tudo bem. Não só consegui ver tudo, como também fiquei com as mãos ocupadas. O rosto de Mahiru queimou enquanto ela murmurava suavemente, se Arata quisesse. Ele sempre poderia ir até ela. Mas ela estava envergonhada demais para dizer a última parte em voz alta. Ainda assim, porque Mashiro era quem recebia todas as recompensas. Ela foi quem chegou primeiro. Sentindo-se um pouco frustrada, Mahiru ficou emburrada em silêncio. Arata, por outro lado, estava curioso sobre a condição de Mashiro. Ela sempre foi assim? Mahiru hesitou por um momento antes de assentir. Mashiro não consegue cuidar de si mesma. Ela sempre teve nossa tia e uma empregada cuidando dela, então isso nunca foi realmente um problema. Ouvindo isso, Mashiro de repente falou: Arata, é meu primeiro homem. Mahiru. Arata riu baixinho. Ah? Agora de repente eu sou considerado um homem? Mashiro abaixou a cabeça, sem entender por que havia dito aquilo em voz alta. Seu coração batia mais rápido do que o normal. Arata então conversou com Mahiru por mais um pouco, perguntando casualmente sobre o progresso do mundo Demon Slayer, quando o telefone de Mahiru tocou de repente. Ela lançou um olhar de desculpas para Arata antes de responder. Ao ver o identificador de chamadas, ela apertou os lábios levemente. Desculpe, tenho que resolver uma coisa em casa. Ela se levantou com uma expressão indecifrável. Arata assentiu pensativamente. Provavelmente tinha algo a ver com a família dela. Mas, Mahiru não era a mesma de antes. Ela era um demônio agora. Clique. A porta do apartamento de Arata se fechou atrás dela. Lá fora, perto do apartamento de Mahiru, Sayu a viu saindo do apartamento ao lado e pareceu visivelmente chocada. Depois de um breve silêncio, a vadia, Sayu perguntou friamente: o que você estava fazendo na porta ao lado? A expressão de Mahiru era inexpressiva. Não é da sua conta. Sayu. Ela regalou os olhos, incrédula. Mahiru nunca tinha falado com ela daquele jeito antes. Ela não conseguiu evitar levantar a voz. Mahiru. É assim mesmo que você fala comigo agora? Mahiru permaneceu calmo e indiferente. Senhora Sayu, se a senhora não tem nada importante a dizer, por favor, vá embora. Sayu não conseguia processar o que estava acontecendo. Desde quando Mahiru ficou assim, o mundo virou de cabeça para baixo? Para onde foi aquele obediente e bem-educado Mahiru? Enfurecido, Sayu disparou. Quem te corrompeu? Foi o cara da porta ao lado? Seu olhar disparou em direção ao apartamento de Arata. Mahiru franziu a testa. Terminou de falar? Ela nunca percebeu o quão irritante essa mulher poderia ser. E agora, Mashiro ainda estava sozinho com Arata, uma variável imprevisível. Ok. Sayu zombou e caminhou em direção à porta de Arata. Quero ver pessoalmente quem te transformou nisso. Bate. Um som agudo ecoou pelo corredor. Sayu congelou, segurando a bochecha em choque. Mas mais do que a dor, o que realmente a horrorizou foi a velocidade de Mahiru. Ela apareceu na sua frente em um instante. Os olhos de Mahiru eram frios como gelo. Você pode fazer o que quiser, mas não toque em Arata, ela avisou. Quanto a Mashiro, eu cuido dela. Agora vá embora. Sayu mordeu o lábio, profundamente abalada pelo fato de sua própria filha ter lhe dado um tapa. Mas, olhando para o olhar gelado de Mahiru, o medo perturbador percorreu sua espinha. Mahiru não era mais a boa menina. Derrotado, Sayu saiu humilhado. Mahiru, por outro lado, sentia-se incrivelmente satisfeita, com um sorriso nos lábios. Ela agora era uma menina má. Hehe. Mas, ainda não era o suficiente. A respiração de Mahiru acelerou quando ela se virou para a porta de Arata e entrou. Arata olhou para ela com um olhar divertido. Terminou? No momento em que ela entrou na sala de estar e viu Arata sentado lá, Mahiru sentiu um leve calor nas costas. A marca da obsessão estava ativa. Âncora da obsessão, Arata. Os olhos dela brilharam. Ela havia encontrado uma razão. Apertando os lábios, ela caminhou rapidamente até Arata. Arata já tinha ouvido tudo através da porta. Mahiru hesitou por um segundo antes de assentir com firmeza. Ele estava prestando atenção nela o tempo todo. Percebendo isso, ela mordeu o lábio, seus olhos cor de caramelo brilhando de hesitação. Arata. Mahiru precisa de uma recompensa. Capítulo 135. É China Mahiru? Classificação. Demônio de classe alta. Raça. Demônio. Mestre. Arata Valifer. Estatísticas. Força, I0. Agilidade, I0. Resistência, I0. Magia, I0.
Habilidades únicas, Anjo Demoníaco Caído e Corredor da Obsessão. Anjo Caído Demônio. Ganha atributo sagrado Luz e Escuridão. Asas caídas. Podem manifestar asas de anjo caído e lançar ataques de penas com atributos Luz e Escuridão. Crescimento acelerado da agilidade. Debilização modo caos. Corredor da Obsessão. Define uma âncora de obsessão pessoal, pode ser uma pessoa ou uma ideia. Obsessão atual. Quero algo real. Aceleração do crescimento. Ações relacionadas à obsessão concedem mais 30% de ganho de experiência. Habilidades de desenvolvimento. Amplificação de asa leve. C. Cada nível aumenta a velocidade de voo em 10% e a evasão aérea em 15%. Desbloqueia o teletransporte de partículas de luz sagrada para teletransporte de curto alcance. Apartamento. Sala de estar. Shiina Mairo sentou-se no colo de Arata com o olhar turvo e os lábios brilhando levemente enquanto Arata acariciava gentilmente sua cabeça. Shiina Mashiro, observando os dois, de repente comentou. Anime de romance. Ao ouvir a voz de Mashiro, Mairo saiu do seu transe. Mordeu o lábio, respirando rápido e irregularmente. Enterrando o rosto no ombro de Arata, ela murmurou suavemente. Não isso. Sua voz era quase inaudível, mas Arata a captou. Eu quero a coisa real. Os olhos de Arata escureceram ligeiramente. Já se decidiu? Ao receber a resposta, Arata não hesitou. Ele a pegou no colo e a carregou direto para o quarto. Mashiro os observou partir, com uma ponta de confusão brilhando em seus olhos. Quarto. Mairo estava deitada na cama de Arata, com seus longos cabelos dourados espalhados ao redor dela. Seu rosto estava queimando. Corada e respirando pesadamente, ela instintivamente quis virar a cabeça. Mas ela se firmou, encarando Arata de frente. Arata-san, por favor, olhe para mim direito. E não olhe para nenhum outro lugar. No momento em que ela terminou de falar, Arata interpretou isso como um sinal e tirou todas as roupas dela. Arata estava determinado a fazer esse anjo cair completamente. Mairo sentiu a marca gravada em suas costas, corredor da obsessão, queimando cada vez mais. Como se um vulcão estivesse em erupção. Arata percebeu e atualizou sua bênção. É Shiina Mairo? Classificação. Demônio de classe alta. Raça. Demônio. Mestre. Arata Valifer. Estatísticas. Força, e 56. Agilidade, H12. Resistência, e 83. Magia, H101. Habilidades únicas, Anjo Demoníaco Caído, Omitido, e Corredor da Obsessão. Corredor da Obsessão? Obsessão atual, Aratação mais ainda mais. Faça isso. Aceleração do crescimento. Ações relacionadas à obsessão concedem mais 30% de ganho de experiência. Habilidades de desenvolvimento. Amplificação de asa leve. C. Ao ver o corredor da obsessão de Mairo, os olhos de Arata se estreitaram. Ele levantou as pernas de Mairo e estava prestes a agir de verdade quando... Ranger? A porta do quarto soltou um pequeno som. Mairo levantou a cabeça e olhou nos olhos com um par de pupilas laranja-sangue. Mashiro? Mairo deixou escapar em choque antes de gritar apressadamente. O que você está fazendo? Mashiro espiou pela fresta, falando em tom calmo. Coletando material para o meu mangá. Mangá? O cu? Mairo estava prestes a dizer mais, mas o demônio, Arata, sentiu que era a hora e lançou seu ataque na frente de Mashiro. Mashiro. Não olhe. Kug. O corredor da obsessão de Mairo queimou intensamente. Suas estatísticas básicas mudavam repentinamente a cada estocada. Estatísticas. Força, e 58. Agilidade, H14. Resistência, e 85. Mágica, H103. O olhar de Arata se aguçou um pouco ao ver aquilo. Mairo, isso é apenas um treinamento que teremos que fazer muito no futuro. Então grite o quanto quiser. As asas de anjo caído de Mairo se abriram, intensificando os sentimentos de Arata. Caia, querido anjo. Na manhã seguinte, a luz do sol entrava pela janela e entrava no quarto. Os cabelos dourados de Mairo brilhavam intensamente sob seu brilho. Arata deu um tapinha nela. Mairo, recolha suas asas. Ela enterrou o rosto ainda mais fundo, evitando o olhar dele. As asas do anjo caído se recolheram apressadamente para dentro do seu corpo. Arata afastou os cabelos, conferindo os detalhes da bênção em suas costas. Sua expressão ficou complicada. Ela ganhou mais de 600 pontos em suas estatísticas? A noite passada foi tão boa assim? E essa habilidade dela pode ser exagerada. Foi só uma noite? A expressão de Arata mudou ligeiramente. Mairo, se continuar assim, você pode superar Saeko em breve. Você pode morar aqui de agora em diante. Mairo mordeu o lábio, seu rosto ficou vermelho e seus olhos cor de caramelo ficaram marejados. Mas ela não recusou. Depois de ficar na cama por mais um tempo, Arata finalmente se levantou e abriu a porta do quarto. E lá, encostada na parede do corredor, vestida apenas com uma camisa branca grande, estava Shiina Mashiro, dormindo profundamente. As roupas dela? Quem sabia para onde foram? Arata estalou a língua e balançou a cabeça, depois apertou o nariz. Mashiro torceu o nariz, suas mãos instintivamente se erguendo como uma pessoa se afogando tentando respirar. Logo ela acordou ofegante, seus olhos refletindo o rosto de Arata. Atordoada, Mashiro agarrou a manga de Arata e se levantou. Ela apontou para o local onde estivera sentada e piscou para ele. Ontem. Ótimo material. A pálpebra de Arata se contraiu e seu olhar se voltou para baixo. Depois de ver o estado do piso de madeira molhado, sua expressão ficou ainda mais complicada. Depois que você saiu do quarto, você ouviu a noite toda? Arata teve que admitir, sua dedicação era impressionante. Material, enfatizou Mashiro, reafirmando seu incansável espírito profissional. Ótimo, ótimo. Material. Arata bagunçou seus cabelos dourados, exasperada, antes de ir para a sala de estar. Ele pegou uma Coca-Cola na geladeira. Estouro. Engula e engasgue. A revigorante.
Bem, Mashiro, prepare-se para ouvir mais material, disse Arata enquanto voltava para seu quarto, com a intenção de aumentar as estatísticas de Mahiru. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 136. Alguns dias depois. No apartamento de Arata, após atualizar as bênçãos dos membros de sua família, Kazumigaoka Utaha franziu a testa enquanto verificava suas estatísticas, depois olhou para as de Mahiru. Algo parecia muito estranho. Extremamente errado. Mahiru. O tom de Utaha era profundo. Seu crescimento recente de estatísticas é um pouco ridículo. Ela pegou os detalhes da bênção de Buzujima Saeko e os comparou lado a lado com os de Mahiru. Você está quase alcançando essa louca? E também, Utaha olhou para a habilidade do corredor da obsessão de Mahiru, sua expressão era conflitante. O que exatamente significa Arata-san mais preciso demais. Mahiru cobriu o rosto às pressas, sua voz quase um sussurro. Utaha. Pô, por favor, não diga mais isso. Ela tentou correr, mas voltou a andar lentamente. Afinal, o corpo do anjo já estava transbordando. Kikyo, como está o progresso no mundo de Demon Slayer? Depois de atualizar sua bênção, Arata perguntou casualmente sobre a situação no mundo dos caçadores de demônios. Tudo está indo bem, Arata-sama. Os olhos normalmente frios de Kikyo suavizaram quando ela olhou para Arata e falou gentilmente. Nós substituímos completamente a crença em deuses daquela época. Quanto aos demônios restantes, eles são insignificantes. No entanto, um brilho brilhou nos olhos escuros de Kikyo. Pretendo julgar Muzan Kibutsuji publicamente em frente ao templo principal do culto do demônio. Com isso, a influência da nossa família naquele mundo atingirá seu ápice. Parece bom. Faça como achar melhor. Arata aprovou o plano e perguntou. Você descobriu como lidar com Muzan? Kikyo franziu os lábios e suspirou. A força dele não é realmente um problema, e sua regeneração também não. Ambas as suas habilidades de purificação eram contra-ataques perfeitos. No entanto, ele é muito bom em se esconder. Encontrar alguém como ele não é difícil para uma sacerdotisa. O problema é onde ele está se escondendo. Isso é um pouco complicado. Kikyo pareceu um pouco preocupada. Arata entendeu imediatamente. O castelo infinito, hein? Sim, isso faz sentido. No momento, ninguém na família tem habilidades espaciais. Provavelmente apenas Higurashi Kagome conseguiria forçar a abertura de um ponto de entrada. Mas, considerando o quão paranoico Muzan é, não há como ele deixar um rosto desconhecido entrar no castelo infinito. Arata sorriu e tirou um folheto do contrato demoníaco. Vamos ver se nosso querido rei demônio quer ajuda de um demônio. Os olhos de Kikyo brilharam ao vê-lo. Se eles conseguissem entrar no castelo infinito com o contrato, isso não significaria que eles poderiam entrar livremente? E conhecendo Muzan, ele pode não deixar as pessoas entrarem facilmente, mas será que ele conseguiria resistir à curiosidade sobre algo misterioso? Eu entendo, Arata. Ao aceitar o contrato demoníaco, Kikyo sentiu que o dia em que conquistaria o mundo dos caçadores de demônios não estava longe. Depois de pensar por um momento, ela acrescentou, Senhor Arata, o culto do demônio naquele mundo também reuniu alguns membros em potencial da família. Quando você planeja vir me visitar? Eu também estou livre na maior parte do tempo agora. Suas bochechas coraram levemente quando ela perguntou. Desde que o culto foi estabelecido como uma donzela do santuário, ela ainda não havia servido Arata adequadamente. Ela se sentiu terrivelmente irresponsável. Arata pensou por um momento antes de responder. Sem pressa, irei depois que vocês limparem aquele mundo. Entendido. Em vez de ficar decepcionada, Kikyo parecia ainda mais motivada. Depois de atualizar as bênçãos, os membros da família permaneceram em vez de ir embora. Eles estavam acumulando pontos de experiência sem parar. Certamente, eles mereciam um tempo para relaxar. Kazumigaoka Utaha avistou Shina Mashiro e brincou. Este é um novo membro da família? A expressão de Mashiro não mudou. Ela respondeu com seu tom monótono de sempre. Não. Utaha piscou confusa. Nossa, parece que você não está alimentando ela bem. Utaha sorriu para Arata. Utaha, não intimide o novato. Kanoe Yuko riu enquanto flutuava atrás de Arata e abraçava sua cabeça contra seu peito. Mestre, usei meu sutiã hoje, exatamente como o senhor queria. Desde que saíram do antigo prédio da escola, Arata insistiu que ela usasse um. Mesmo que Yuko achasse isso desconfortável, ela ainda o ouvia. Arata gostou da massagem que ela lhe fez e acariciou seu queixo. Tecnicamente falando, Mashiro ainda não é realmente um membro da família. O que? O apartamento inteiro ficou em silêncio e em choque. Até Yuko parou momentaneamente de acariciá-lo, surpresa. Os olhos de Utaha se arregalaram em descrença. Mestre, você quer dizer que ainda não a adicionou ao seu harém? Ele mudou? Sem chance. De jeito nenhum. Mashiro inclinou a cabeça, confusa, e então olhou para todas as outras mulheres presentes antes de assentir como se tivesse entendido. Harém. Mangá. Arata lançou um olhar cúmplice para Utaha. Obrigado pelo lembrete. Então, ele se virou para Mashiro e estendeu a mão. Mashiro, você gostaria de se juntar ao meu harém? Mashiro ficou em silêncio por um momento antes de dizer 3 palavras. Rei do harém Arata. Ela colocou a mão na de Arata, mas então ela balançou a cabeça. Sua ação deixou Arata e os outros confusos. O olhar de Mashiro estava sério. Arata é meu mestre. A compreensão surgiu para todos de uma só vez. Então, ela não quer ficar no harém, ela quer ser um animal de estimação? Outra garota estranha. Arata riu baixinho. Então, tire a roupa. Tira. Mashiro inclinou a cabeça novamente, olhou para as outras garotas e assentiu como se tivesse percebido algo. Tirar a roupa? Isso não é novidade para ela.
sem saber o que Arata queria, mas confiando nele mesmo assim. Em poucos movimentos rápidos, ela estava completamente despida. Você não precisava se despir tanto, Utaha murmurou com uma expressão complicada. Essa garota cabeça de vento certamente tinha um talento natural para encantar homens. Arata, vendo que ela estava pronta, pressionou a peça maligna contra ela. Um brilho suave envolveu Mashiro. Seus olhos se arregalaram levemente enquanto ela sentia o poder fluir em seu corpo. Ela se lembra de ter visto Arata usar magia antes. Estou me tornando um mágico. A luz desapareceu, revelando informações sobre sua bênção. Oshina Mashiro. Classificação: demônio de classe baixa. Raça: demônio. Mestre: Arata Valifer. Estatísticas: força I0. Agilidade I0. Resistência I0. Magia I0. Habilidades únicas: instinto artístico e demônio pintor. Instinto artístico: altamente sensível às habilidades artísticas. Demônio pintor: armamento de tinta, desbloqueado. Ultramarine invoca ondas de tinta. Domínio de tela em branco, cria um espaço de esboço com raio de 50 metros, transformando a força tudo dentro da área em desenhos lineares. O caminho dos ataques inimigos é visualizado e as trajetórias podem ser previstas por 5 segundos. Transformação demoníaca histórico incompleto. Arata coçou o queixo, observando suas habilidades. Então ele estalou os dedos. Zumbido. A cor desapareceu do quarto e tudo se transformou em esboços em preto e branco. Uau! Utaha olhou para si mesma em choque. Eu virei um personagem de mangá? Os outros ficaram igualmente surpresos. Somente Mashiro, o usuário original, permaneceu confuso. Mangá. Olhando pela janela, Arata percebeu que seu domínio se estendia além dos 50 metros declarados. Será que vai evoluir ainda mais? Ele retirou o domínio e registrou a bênção de Mashiro. Então, um convidado chegou. Arata sorriu e se teletransportou para frente, aparecendo bem na frente de Minamiya Natsuki, que estava preparando um feitiço de manipulação espacial. Natsuki fez uma pausa, estreitando os olhos. Aquela confusão agora foi obra sua, não foi? Ah, que visitante raro. Natsuki bufou. Você acha que eu vim aqui para me divertir? Só de ver Arata. Ela sabia que a perturbação tinha que ser culpa dele. De qualquer forma, vim aqui para avisá-lo. As espadas sagradas da igreja foram roubadas recentemente. Como um demônio, é melhor você manter discrição. Capítulo 137. Então é melhor você manter discrição por um tempo. Depois de dizer isso, Minamiya Natsuki ativou sua magia espacial e desapareceu. Ela tinha que limpar a bagunça que Arata tinha acabado de causar na área. Com o público em geral em pânico, alguma intervenção mágica foi necessária para acalmar as coisas. Arata coçou o queixo enquanto olhava para o local onde Natsuki havia desaparecido. Pelas palavras dela, ele entendeu a comoção que a expansão de seu domínio havia causado. A mesma história está acontecendo na cidade de Kuo, não parece ter nada a ver comigo. Ainda assim, como amigo, ele se sentiu obrigado a avisar Rias. Mas sobre as espadas sagradas roubadas. Arata estreitou os olhos, sentindo uma estranha sensação de déjà vu. Deve ser aquele maldito pássaro anjo caído? Um lampejo de compreensão passou pelo seu olhar. Bem, tanto faz. Afinal, ele agora era tão poderoso que não se importava mais, e até tinha uma rica mulher ruiva que tinha sido muito generosa com ele. Sem mencionar que também havia sua noiva rica e um bichinho de estimação fofo em treinamento. Arata pegou o telefone e enviou a mensagem para Rias mesmo assim. Cidade Kuo, Academia Kuo, Clube de Pesquisa Oculta. Rias pescou ao ouvir a mensagem que acabará de receber. As espadas sagradas foram roubadas? Esse era definitivamente um problema sério. Mas, o que isso tinha a ver com ela na cidade de Kuo? Embora um pouco confusa, ela ainda respondeu. Rias, obrigada pelo aviso, mas tudo parece normal na cidade de Kuo até agora. É Rias, a propósito, sobre aquela refeição que você prometeu. Quando você vai me pagar? Ela não tinha esquecido. Arata, da próxima vez com certeza. Sentada na sala do clube, Rias inchou as bochechas, olhando para o celular. Mentiroso. Mas não se tratava da refeição em si, ela realmente tinha algo que queria perguntar a ele. Depois de pensar um pouco, ela enviou outra mensagem. Rias, que tal assim? Eu pago você. Arata, ok, você define o horário. A Rias. Ela olhou fixamente para a tela, fazendo beicinho. Então não é que ele esteja muito ocupado, é só que ele não quer pagar. Ok. Sentindo-se um pouco irritada, ela se levantou e caminhou até o espelho de corpo inteiro na sala do clube, examinando seu corpo. Então virou-se para Keno, que praticava graciosamente uma cerimônia do chá. A Keno, seja honesta. Perdi meu charme? Ela estava tendo uma mini crise. Afinal, na academia Kuo, ela ainda tinha muitos admiradores. Então por que ela se sentia uma mulher completamente normal aos olhos de Arata? Não vale nem uma única refeição? Akeno fez uma pausa, então largou a xícara de chá e olhou Rias de cima a baixo antes de dar um sorriso provocador. Com um corpo como o seu, você poderia fazer os homens caírem aos seus pés só com essas curvas. Ao ouvir isso, as bochechas de Rias coraram levemente. Não é tão exagerado. Mas, pensando em Arata, ela suspirou novamente. Os olhos de Akeno brilharam maliciosamente enquanto ela ria. Você está preocupado em como seduzir alguém? Rias revirou os olhos. Que sedução! Não faça parecer tão ruim. Depois de uma pausa, ela acrescentou. Estou indo para Tóquio em alguns dias. Akeno. Ela piscou, um pouco confusa. Para quê? Então ela congelou de repente. Havia apenas uma pessoa naquela área que tinha alguma conexão com Rias. Arata. Akeno sorriu, seus olhos brilhando com uma conspiração brincalhona. Rias, você finalmente está dando em cima do noivo da Sona? Você precisa de ajuda? A sala do clube ficou em silêncio.
Koneko parou de mastigar seus lanches, seus olhos se fixando em Rias com um olhar cauteloso. Presidente. Seu tom era monótono e sem emoção, mas de alguma forma cheio de significado. A expressão de Rias endureceu. Ela lançou um olhar furioso para Keno antes de suspirar. Use seu cérebro e pense. Você acha mesmo que eu iria atrás do noivo da Sona? Ela falou com absoluta retidão. Eu sou a melhor amiga dela. Posso fazer algo assim? Para provar sua inocência, ela acenou dramaticamente com a mão. Tudo bem. Vamos todos juntos. Considere isso uma viagem de grupo. Alguns dias depois. Rias, desculpe, ocorreu um imprevisto. Talvez tenhamos que cancelar. Clube de pesquisa oculta. Rias franziu a testa para os dois visitantes inesperados sentados no sofá em frente a ela. Shido Irina e Quarta Xenovia, completamente imperturbáveis, encontraram seu olhar. Não muito tempo atrás, as espadas sagradas Excalibur foram roubadas do Vaticano, bem como das igrejas protestante e ortodoxa, explicou Irina. Rias e Akeno não demonstraram nenhuma reação. Afinal, Arata já os havia avisado. Rias estreitou os olhos. E daí? Isso não tem nada a ver conosco, os demônios. Irina deu de ombros impotente. Não tem jeito, o ladrão veio para esta cidade. Rias enrijeceu-se antes de franzir a testa profundamente. Ótimo. Mais problemas. Ah, e a propósito, continuou Irina, parando antes que sua voz ficasse sombria. O culpado é... Ela deixou as palavras no ar antes de acrescentar friamente. Cocabiel. O coração de Rias disparou. Depois que os representantes da igreja foram embora, Rias imediatamente enviou uma mensagem para Arata. Rias, você estava certa. O pessoal da igreja veio. A Arata, precisa da ajuda deste demônio? Assim que ela recebeu a mensagem, um círculo mágico brilhante apareceu acima de seu telefone. Um pergaminho de contrato surgiu do nada. Rias instintivamente percebeu, arregalando os olhos em descrença. Um contrato com um demônio acabou de chegar para mim, um demônio? Tóquio, apartamento de Arata. Após receber a mensagem de Rias, Arata não ficou surpreso. O arco da espada sagrada está acontecendo um pouco mais cedo do que o esperado. Foi o efeito borboleta? Sua mente vagou para o lote de artefatos sagrados que Sona havia lhe enviado anteriormente e sua pálpebra se contraiu. Caso encerrado, Jin. Uma nova mensagem apareceu no bate-papo do grupo para seu ar em família. O nobre filhote, Ryukotsuzei.jpg. O nobre filhote, Arata-sama, estou prestes a completar a caça ao dragão. Seu leal filhote retornará ao seu lado em breve. Uma beldade majestosa e elegante estava sentada no alto de um palácio entre as nuvens, enviando uma mensagem que contrastava completamente com seu comportamento nobre. Buzujima Saeko, um dragão? Eu adoraria matar um. Se importa se eu for junto? Ela estava a apenas um passo de subir de nível para demônio de classe suprema e viu isso como a oportunidade perfeita. O nobre filhote. Tendo Kizara, eu também quero participar. Deixa eu entrar em ação também. O nobre filhote. Os olhos dourados de Ryogetsu Senimi brilharam de aborrecimento. Ela estava conversando com seu senhor Arata, e essas duas mulheres tiveram que interromper. Princesa, os membros do clã estão prontos. Quando ela estava prestes a dizer mais alguma coisa no chat do grupo, uma empregada entrou na sala. Senimi fez uma pausa antes de responder em seu tom frio de sempre. Tudo bem. Vou embora quando aqueles dois chegarem. A caça ao dragão da Yokai começa. Capítulo 138. Depois de algum tempo. Rugido. O rugido ensurdecedor de um dragão sacudiu o céu. Uma criatura enorme, com corpo de dragão e rosto humanoide, ascendeu no ar. Sua pele era de um cinza púrpura assustador, seus pelos eram cinzentos e seu corpo se estendia por centenas de metros de comprimento. Seus enormes olhos vermelhos fixaram-se no Inu Yokai abaixo com um olhar assassino. Ha. Inacreditável. Aquele maldito cachorro passou por todo aquele trabalho para me trancar e agora? Agora seus próprios descendentes me libertaram? Que engraçado. Absolutamente hilário. Ryukotsuzei jogou a cabeça para trás, rindo do absurdo da situação. Ele bufou com os olhos brilhando friamente. Não pense que só porque você me soltou, eu vou deixar de lado o meu rancor contra você, Inu Yokai. Tão barulhento. Ryogetsu Senimi sentou-se elegantemente nas nuvens, sem nem se dar ao trabalho de olhar para a fera, como se ela não fosse digna de sua atenção. Sesshomaru agarrou firmemente o punho da espada com uma expressão séria. Então isso é o oponente que meu pai enfrentou. Os olhos de Buzujima Saeko brilharam de entusiasmo. Esse sim é um alvo digno. Tendo Kizara arregalou os olhos, incrédula. Essa coisa é mesmo um dragão? É enorme. Facilmente comparável ao Gastria. Ryogetsu Senimi acenou com a mão, dispensando-a, com o rosto cheio de desdém. Na melhor das hipóteses, é só mais um yokai. Não fique glorificando isso. Tudo bem, vamos ganhar experiência. Com isso, Saeko e Kizara não perderam tempo e atacaram Ryukotsei. Ao ver isso, os olhos de Senimi ficaram um pouco mais sérios. Ela não podia deixar que o harém de Arata sofresse qualquer dano sob sua supervisão. Sesshomaru, sentindo seus instintos de batalha aumentarem, também avançou para a luta. Estrondo. Sua lâmina colidiu contra a pele do dragão, produzindo um som ensurdecedor. Tic. Que difícil. Sesshomaru franziu a testa. Este era um oponente que não poderia ser derrotado apenas com força bruta. Não é de se espantar que seu pai só tenha conseguido selá-lo. Observando Saeko e Kizara atacando sem se importar, Sesshomaru sentiu seu orgulho se agitar. Desde que Senimi retornou ao clã Inu Yokai, ela continuou pregando sobre como, sob a liderança do Sr. Arata, o clã alcançaria a grandeza. Mas ele não gostou. Quando os nobres Inu Yokai se tornaram animais de estimação de outra pessoa, ele podia ver que Senimi havia se submetido completamente àquele homem. Então agora, só ele poderia carregar a honra de Inu Yokai.
Seu olhar endureceu enquanto ele renovava seu ataque a Ryukotuzei. Ryukotuzei zombou, completamente imperturbável pelos ataques desses meros insetos. Depois de um momento, Senime olhou para a lua crescente acima. Caçar Ryukotuzei não foi apenas um capricho. Desde sua reencarnação como demônio do eclipse, ela não testou adequadamente suas novas habilidades. Chega! Suas palavras repentinas chamaram a atenção de Saeko e, sem hesitar, ela e Kizara se retiraram da batalha. Sesshomaru hesitou, mas acabou recuando também, embora a relutância estivesse clara em seu rosto. Ryukotuzei zombou, seus olhos vermelhos fixos em Senime. Finalmente intervindo, não é? Um verdadeiro inimigo. Ele sabia que Senime era uma oponente digna. Afinal, Ryukotuzei era um yokai lendário. Um selo de apenas uma década não era nada comparado a ele. Agora estava de volta com força total. Ruído! Com um rugido monstruoso, o vale inteiro tremeu. Uma onda de energia demoníaca irrompeu, transformando pedras em pó enquanto o chão tremia violentamente. As pupilas de Sesshomaru encolheram quando ele levantou um braço para se proteger da energia violenta, suas roupas esvoaçando com as rajadas. Aquele desgraçado. Estava só brincando comigo mais cedo? Ryukotuzei abriu sua boca enorme, liberando uma explosão de energia ofuscante diretamente em Senime. Sesshomaru instintivamente sentiu uma pontada de preocupação por sua tia. Mesmo assim, Senime permaneceu sentada nas nuvens, seu olhar frio e inabalável. Seus lábios apenas se moveram. Rasgue o céu enegrecido, deixe a lua nova se curvar diante da minha lâmina. Louvado seja o Deus Lua. Demonização, comece. Usando a habilidade de demonização do demônio do eclipse, a autoridade pseudo-divina do Deus da Lua foi concedida. A escuridão tomou conta do céu noturno, engolindo todas as estrelas até que só restou a lua, pairando no alto. Fios de luz lunar envolveram Senime, aprofundando sua aura já gelada, transformando-a em uma deusa intocável. E então a lua se contorceu, curvando-se na forma de um arco celestial. Svi! Uma flecha luminosa de luar desceu dos céus. Os olhos vermelhos de Ryukotuzei se arregalaram de horror, refletindo a flecha descendente. Você ultrapassou os limites dos yokai. Impossível. Sem chance. Autoridade? Você tem a autoridade de um deus? Ridículo. Como pode ser? Risos misturados com lágrimas enquanto o dragão era engolido inteiro pela flecha. Bum! Uma explosão ensurdecedora ecoou pela terra. Ainda assim, Senime permaneceu intocada, não afetada pela destruição explosiva que ela havia desencadeado. As pupilas de Sesshomaru tremeram diante da visão apocalíptica à sua frente. Ele engoliu em seco. A verdadeira autoridade de Deus. Enquanto ele processava isso, Senime falou de repente. Sesshomaru. Ele ficou tenso ao ouvir o som da voz dela. O Senhor Arata me concedeu esse poder. O que você acha? Os olhos de Sesshomaru se arregalaram e todo o seu ser ficou abalado. A autoridade de um deus. Foi um mero presente daquele homem? Após um longo silêncio, sua expressão mudou. Lord Arata. Provavelmente iria querer coletar os materiais yokai, certo? Senime pescou. Ela havia ignorado esse detalhe. Mas espere. A mudança repentina de atitude de Sesshomaru. Não foi um pouco rápido demais? Já o chama de senhor. Bem, isso foi um bom sinal. Ela já havia enxergado através dos pensamentos de Sesshomaru e de todos os Inuyokai. Como subordinada do Lord Arata, ela nem sempre estaria nas terras ocidentais. Um dia, a liderança passaria para Sesshomaru, e ela precisava garantir que os Inuyokai soubessem seu lugar. Tanto os Inuyokai, quanto ela mesma, seriam para sempre os filhotes leais do Senhor Arata. No dia seguinte. Saeko, boas notícias. Você está pronto para subir de nível. Capítulo 139. Buzujima Saeko? Classificação: Demônio de classe suprema. Posição: Cavaleiro. Raça: Demônio. Mestre: Arata Valifer. Estatísticas: Força, I0. Agilidade, I0. Resistência, I0. Magia, I0. Habilidade de posição: Velocidade divina C. Habilidades únicas: Sede de sangue, Demônio da lâmina, e Lâmina de erosão negra, detalhes omitidos. Sede de sangue. Quanto maior o desejo de matar, mais rápido as estatísticas aumentam. Remove todas as limitações de crescimento. E Demônio da lâmina. Técnica de corte. Mestre espadachim natural. Pode dominar técnicas de lâmina instantaneamente ao vê-las. Armadura de lâmina. Domínio. Prisão de lâminas. Ativa um domínio onde tudo é coberto pelo conceito de corte, fazendo com que os inimigos desencadeiem contra-ataques a cada movimento. Crescimento acelerado de força. Crescimento acelerado da agilidade. Transformação demoníaca. Corpo armado. Habilidade de desenvolvimento. Mestre da espada e intenção de matar elevada. Mestre da espada. C. Aumento do dano ao usar armas do tipo espada. Intenção de matar elevada. A. Emite uma aura tangível de sede de sangue que faz com que inimigos mais fracos que o usuário entrem em um estado de terror, reduzindo todas as estatísticas em 15%. Cada inimigo morto aumenta a velocidade de ataque do usuário em 1%, até um limite de 50%. No apartamento, Arata olhou para as informações de bênção brilhando atrás de Saeko e disse: Saeko, parece que houve muitas mudanças desde que você atingiu a classe suprema. Sim, além do aumento de poder bruto, também sinto algo diferente em mim, ela sentiu, levantando a mão levemente. Von. O espaço ao redor deles ondulou e em um instante todo o apartamento foi substituído por um domínio semelhante ao purgatório, cheio de inúmeras espadas. Agarrando-se fracamente ao peito de Arata após retornar de uma era passada e abusar de seus poderes pseudo-divinos, Ryojetsu Senime arregalou os olhos. O que diabos aconteceu? Cortes invisíveis cortavam o ar, em direção a um único ponto. Saeko permaneceu imóvel, sua mente comandando o domínio. Ela piscou, um pouco surpresa. Isso é.
Domínio, prisão da lâmina, explicou Arata enquanto lhe entregava as informações atualizadas sobre a bênção. Saeko leu com atenção, parando em uma entrada. Intenção de matar elevada? Seus olhos brilharam, um sorriso se formando enquanto ela instintivamente lambia os lábios. Parece perfeito para mim. Com certeza, Arata concordou. O primeiro efeito lembrou do Aki do Conquistador, ótimo para eliminar inimigos mais fracos em massa. O segundo lhe dava bônus de curto prazo com base na contagem de abates. Combinava perfeitamente com o amor de Saeko pela batalha. Não apenas Saeko, o próprio Arata também recebeu um pouco de feedback. Ele fechou os olhos. O Peregrinação do Zodíaco? Esta habilidade foi dividida em 4 fases: Peregrinação da Primavera, Peregrinação do Verão, Peregrinação do Outono e Peregrinação do Inverno. A Peregrinação da Primavera já havia sido desbloqueada antes, e agora a Peregrinação do Verão também estava brilhando. Peregrinação de Verão. A Casulo de Câncer invoca um casulo de poeira estelar que cura qualquer um que esteja dentro dele. Lança de Leão arremessa uma longa lança forjada a partir de energia solar. Seu poder aumenta com o espírito de luta do usuário. Domínio de Virgem libera um domínio que analisa as fraquezas inimigas e equaliza a força a uma estatística específica, como velocidade ou força, entre ambas as partes. Então ele ouviu uma doce voz em seu ouvido. Agora você finalmente pode aproveitar a peregrinação de verão. Os olhos de Arata brilharam. Estela? Ele se concentrou, mudando sua consciência para o espaço da peça maligna. Lá, várias constelações brilhavam no céu estrelado. 10 meninas pequenas se aglomeravam ao redor dele, agarrando-se a cada centímetro do seu corpo como gatinhas carinhosas. Mestre! Mestre! Estela praticamente pulou. Touro e Virgem acordaram. O olhar de Arata se aguçou e ele rapidamente seguiu para seus respectivos domínios astrais. Dentro de cada uma delas, uma pequena Loli dormia profundamente. Eles ainda estão inconscientes? Estela parecia em conflito. Eles reformaram seus corpos, mas suas mentes ainda não despertaram completamente. Arata sentiu lentamente. Ainda assim, isso significava que ele deveria ser capaz de usar o portão de Touro e domínio de Virgem agora. Ele voltou seu olhar para o céu estrelado da peça maligna. O posicionamento de suas peças mudou novamente. Senimi Kikyo, Utaha e Miko, suas peças flutuavam em uma seção. Saeko e Shizuka estavam em outro. Kizara e os outros foram agrupados em uma zona separada com as lolis diabólicas. Parece que agora está organizado pelos mundos originais deles, murmurou Arata. Que tipo de mudanças isso trará? Então, depois de conversar um pouco mais com as lolis no Reino Estrelado, Arata saiu do espaço, peça maligna. Talvez eu devesse deixá-lo sair para brincar algum dia. Assim que ele fechou o painel de status, algo chamou sua atenção. Contrato demoníaco? Mundos invadidos. High School of the Dead concluído. Black Bullet 94,78%. Demon Slayer 69,34%. Mundo principal 5,01%. Invasão pendente. Bleach, Date Alive. Mundo principal? Arata piscou, confuso. Espere um segundo. Estou invadindo meu próprio mundo? Ele congelou. Ele era um estranho? Respirando fundo para se acalmar, ele fechou os olhos e ativou o modo Sakimitama, do demônio de 4 almas que simboliza sabedoria, lógica e criatividade. Afinal, neste mundo louco que misturou animes como High School DxD e Strike the Blonde, talvez ele realmente não fosse daqui. Então por que isso não foi considerado uma invasão deste mundo antes? Seus olhos se abriram e um brilho intenso passou por eles. Mutar. Ele iria com tudo. Ele olhou para a porcentagem de invasão do mundo principal, 5,01%. Arata murmurou para si mesmo. Sua influência neste mundo realmente não foi tão alta. Esses 5,01% provavelmente vieram apenas do recrutamento de alguns membros para sua família, da ascensão para um demônio da classe suprema e do pequeno impacto que ele causou no passado. Se ele quisesse invadir completamente este mundo, o que mais ele precisava fazer? O contrato demoníaco não deu nenhuma pista. Talvez fosse parecido com o que ele teve que fazer no mundo de Demon Slayer. Com o modo Sakimitama ativo, ele sentiu a inteligência inundar sua mente como uma onda gigante. Seu cérebro acelerou. Deve ser influência da minha família, ou melhor, minha influência. Afinal, a família girava em torno dele. As 3 principais facções, anjos caídos, demônios e anjos. No mundo de DxD, você não podia evitar isso. E ele estava ocupando um lugar em 2 dessas facções. De repente, ele se lembrou do incidente com as espadas sagradas na cidade de Kua. Talvez eu devesse começar com os anjos caídos para aumentar minha invasão? Teste as águas usando as. Ele instintivamente se lembrou daquele dia em que desdobrou suas asas de anjo caído. Talvez eu possa assumir o cargo de governador de Azazel? Um sorriso irônico surgiu em seu rosto. O que começou como uma brincadeira pode se tornar realidade. Azazel, você está ficando velho. O cargo deve ser assumido por outra pessoa agora. Anjos caídos, demônios, anjos, ele tomaria conta de todos eles e os usaria para expandir sua influência pelo mundo inteiro. Nem mesmo os anjos seriam poupados. Porque esse mundo não era apenas o universo de High School DxD. Havia yokai, vampiros, deuses malignos de outro mundo. Pensando dessa forma, invadir esse mundo parecia uma tarefa gigantesca. Arata esfregou as têmporas. Invasão mundial em... Ele abriu o contrato demoníaco novamente. Clicou em High School of the Dead. Contribuições, Saeko 32,35%, Utaha 7,8%, 3,21%, 1,43%. Arata fez uma pausa, fazendo cálculos mentalmente. No total, as contribuições de sua família somaram apenas cerca de 73%. Quase 27% estavam desaparecidos. Ele apertou os olhos. O contrato demoníaco estava enganando ele? Jin.
As contribuições do anfitrião para High School of the Dead foram preservadas. Arata levantou uma sobrancelha. Tudo bem. Pelo menos tinha alguma integridade. Mas o que ele poderia fazer com essas contribuições? Ele não tinha certeza. Ainda assim, enquanto ele continuasse insistindo, ele descobriria. Depois de terminar sua análise das peças malignas e contrato demoníaco, ele olhou para cima. Saeko terminou de revisar suas informações de bênção e já havia trocado de roupa. Senimi, ainda se sentindo fraca, estava deitada preguiçosamente em sua cama. Eu me pergunto quando vou conseguir subir de nível. Ela suspirou. Ela deveria eliminar todos os yokai do mundo? Ela não era do tipo que gostava de matar. E nem todos os yokai eram maus. Não era como se ela pudesse simplesmente massacrar inocentes. Arata deu um tapinha nas orelhas do seu cachorrinho. Basta invadir mais mundos. Os olhos de Senimi brilharam. Então, existe um mundo que me convém? Arata pensou por um momento. Demon Slayer era um nível muito baixo para ela. Melhor usar aquele mundo para ajudar outros a subirem de nível. Até Midoriko estava lá apenas para ficar de olho nas coisas. Quanto ao mundo de Bleach, não, Senimi sozinha provavelmente não seria capaz de fazer nada lá. As habilidades da alma de Midoriko podem ser realmente eficazes naquele mundo. Na verdade, Yuko, em sua forma fantasmagórica, conseguiria entrar sorrateiramente na Sociedade das Almas. Arata ficou curioso. Ele deveria jogá-la lá e descobrir. E quanto ao Date Alive? Ele queria brincar com aquilo primeiro. Assim que esse pensamento passou, um flash de luz encheu o apartamento. Um círculo mágico se acendeu. Senimi gemeu. Ugh, esse maldito gato de novo. E de fato, o Koneko apareceu no círculo mágico. Arata ergueu uma sobrancelha. Vocês não estavam lidando com a situação da espada sagrada? Koneko casualmente empurrou Senimi para fora do caminho e se aninhou no colo de Arata. Senimi mostrou os dentes irritada, mas não conseguiu fazer nada. Ela estava muito fraca agora. Um cão pode ser intimidado por um gato quando está caído. Assim como Tom costumava intimidar Spike quando ele estava fraco. Koneko respondeu calmamente. A igreja disse que não confia em demônios, então eles rejeitaram nossa ajuda. Tolos, murmurou Arata. Então, seus olhos se estreitaram. Temos companhia. Senimi torceu o nariz, demonstrando imediatamente desgosto. É mais um gato fedorento. Outro clarão de luz encheu a sala. Encontrei você, Nia. Capítulo 140. Dentro do apartamento, um círculo mágico surgiu no chão, brilhando com luz roxa. Clique. Uma perna longa e curva saiu, sandálias jeta estalando bruscamente contra o chão de madeira. Encontrei você, Nia. Uma voz preguiçosa, porém sedutora, ecoou do círculo mágico. Um momento depois, uma mulher alta e curvilínea passou por ela. Sua cintura fina contrastava fortemente com o peito largo, criando um contorno marcante. Ela usava um kimono preto e roxo adornado com acessórios dourados em volta da cintura. Sua expressão era sensual, e seus penetrantes olhos dourados, pupilas verticais, irradiavam uma mistura de selvageria e perigo. Mas as características que mais chamavam a atenção eram as orelhas de gato preto em sua cabeça e a cauda dupla de gato preto balançando atrás dela. Kuroka? Arata piscou surpreso. Mas então, ele lançou-lhe um olhar estranho. Ela sempre foi tão tradicional assim? Será que eu assisti ao anime errado ou quê? Os olhos dele percorreram sua figura atraente. Nenhuma pele à mostra. Nenhuma coxa. Um pouco diferente do que ele lembrava. Ainda assim, talvez seja só a escolha da roupa. Koneko estava aninhada nos braços de Arata. Quando viu quem saiu do círculo, seus olhos se arregalaram em choque. Irmã mais velha? Ela ficou tensa e começou a se levantar, mas uma mão pousou suavemente em seu ombro. Relaxe, Koneko, disse Arata com uma risada calma, puxando-a de volta para seu abraço. Koneko congelou, mas uma estranha sensação de conforto a invadiu ao se inclinar em sua direção. A ansiedade que ela acabará de sentir desapareceu completamente. Sua mente ficou um pouco confusa. Arata-senpai é tão forte. Seu corpo é tão reconfortante. Enquanto isso, o olhar de Kuroka se aguçou. Ao ver sua preciosa irmãzinha aconchegada nos braços de um cara qualquer, suas pupilas douradas brilharam perigosamente. Oh, então você é o homem de Shirone, Nia. Seu tom era ilegível, mas sua mente voltou para quando Shirone Koneko quase entrou no cio não muito tempo atrás. Era ele, não era? Esse desgraçado. Seu humor ficou glacial. Ela encontra sua irmã pela primeira vez em muito tempo, e esse cara está apenas a abraçando casualmente como se não fosse nada? As orelhas dela se contraíram de irritação. Ela estava a um passo de atacá-lo. Irmã mais velha, por que você está aqui? Koneko perguntou, mantendo o tom calmo, embora seus pequenos punhos estivessem cerrados. O poder de sua irmã não era brincadeira. Muito além até mesmo de Rias ou Akeno. Kuroka era considerada uma ameaça de classe SS no submundo. Ela não podia, não devia, deixar Kuroka machucar seu Arata-senpai. Uma determinação ardente iluminou seus olhos dourados enquanto ela encarava sua irmã. Kuroka piscou, um pouco surpreso, e então sorriu suavemente. Nada mal, Shirone. Gosto desse seu olhar. Tudo por aquele cara, hein? Ela voltou sua atenção para Arata novamente, seu olhar escurecendo levemente. Devo matá-lo? Mana. A voz de Koneko aumentou enquanto o olhar de Kuroka permanecia nela. Tudo bem, tudo bem. Koneko franziu a testa. Por que você está aqui? O que você quer? Kuroka suspirou, seus olhos dourados brilhando. Ela estendeu a mão para a irmã. Vim te levar para casa. Leve-me. Koneko congelou e então franziu a testa ainda mais. Você não voltou para me buscar naquela época. Por que agora? Desculpe, Nia. Kuroka coçou a cabeça. Eu estava muito ocupada correndo para salvar a minha vida. Não tive tempo de te levar junto. Eu não vou com você. O tom de Koneko era firme. Ah, por causa dele, né? Kuroka estreitou os olhos. Shirone, você não quase entrou no cio por causa dele? Koneko corou intensamente.
Como você sabia disso? Isso não importa. O que importa é que você vai ficar por ele, certo? Ela se virou para Arata. Estar perto desse cara. É perigoso, Nia. Em breve, você poderá estar andando por aí com um gatinho, Nia. BBB? Coneco gaguejou em pânico. Tic. Mesmo que eu tenha que usar a força, vou levar você comigo. Vigor? Os olhos de Coneco se arregalaram. Ela se lembrou da força aterrorizante da irmã. Não, pare. Ela entrou em pânico. Ela não podia deixar Arata-senpai se machucar por causa dela. Bater. De repente, uma mão grande pousou em sua cabeça e gentilmente bagunçou seu cabelo. O movimento familiar fez suas orelhas e caudas se esticarem instintivamente. Seus olhos relaxaram como se por reflexo. Kuroka estremeceu. O quê? Minha irmãzinha foi completamente domesticada? Ela lançou um olhar furioso para Arata, rangendo os dentes. Você tem coragem. Arata, por sua vez, mantinha a mão esquerda na cabeça de Coneco e o cotovelo direito apoiado no braço do sofá, com o queixo apoiado na palma da mão. Seus olhos vermelhos observavam calmamente o gatinho em seu colo. Então ele olhou para cima e falou sem rodeios. Você falou muito esse tempo todo. Seu olhar se ergueu lentamente até que seus olhos vermelho-vinho encontraram os olhos dourados e felinos de Kuroka. Algo naquele olhar fez Kuroka estremecer. Que diabos, Nia? Instinto. Estou com medo? Ela enrijeceu-se. Não havia nada de especial nele, então por que seus instintos gritavam com ela? Seus instintos aguçados pela luta acenderam um sinal de alerta. Algo estava errado ali. Os dedos dos pés dela se curvaram inconscientemente. Você sabe. A voz de Arata não demonstrava emoção enquanto ele olhava para ela. Tentar pegar o animal de estimação de alguém sem perguntar ao dono. Isso é um pouco rude, você não acha? Bicho de estimação? Coneco congelou. E então, um calor desconhecido se espalhou em seu peito. Arata-senpai finalmente a reconheceu como seu animal de estimação. Dono, animal de estimação? O corpo inteiro de Kuroka ficou tenso como se ela tivesse levado um tiro. Seus olhos dourados escureceram de fúria. Dono, hein? Hehehehe. Você tem coragem, eu admito. Lembranças desagradáveis voltaram à tona. Foge. Uma aura roxa escura surgiu ao redor dela como serpente se contorcendo, enrolando-se e contorcendo-se por todo seu corpo. Num piscar de olhos, sua figura ficou turva. Ela investiu contra Arata com uma velocidade assustadora. Mas, uma lâmina brilhando com luz gelada de repente bloqueou seu caminho. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.